Aleluia. Aleluia. Nossos corações anelam por esse dia, Senhor. Que a tua palavra diz: enquanto esperamos, nós mantemos entre nós a comunhão com o Senhor. Nós mantemos entre nós a comunhão com os irmãos. Enquanto esperamos esse dia, não devemos nos embaraçar com os negócios desta vida. Ao contrário, devemos estar com os nossos olhos levantados para os céus, porque é nas nuvens que o Senhor se manifestará e gritará o nome daquele que o coração está cheio, anelando pelo dia da sua volta. Essa noite nós invocamos o teu nome, Jesus, para que a chama do Espírito Santo não se apague, mas que queime cada dia mais. Nós invocamos o teu nome para que esta canção não seja apenas mais uma letra poética, mas seja uma verdade no nosso cotidiano, que seja uma verdade na nossa intenção, que seja uma verdade nas nossas palavras, que seja uma verdade em nosso comportamento, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas todos os dias. E a igreja do Senhor diz: amém. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Pode sentar-se, querido. Muito obrigado a toda essa gente linda que está conosco aqui essa noite. A gente sempre fica muito feliz e emocionado de receber nossos irmãos em Cristo e amigos que têm esse mesmo anseio, esse mesmo desejo de compartilhar da palavra de Deus, de buscá-lo e de fazer cumprir em suas vidas a vontade do Deus Todo-Poderoso. Quero convidá-los para que, por favor, abram as suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, né? Para ficar mais acertadinho. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler o 3º e o 4º verso. Primeiro Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. Vamos ler? Está escrito assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, para salvar, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Pediu para si a morte e disse: basta. Chega. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Feche os seus olhos mais uma vez. Estamos diante da tua poderosa palavra, Senhor. E tu sabes perfeitamente qual é a nossa necessidade mais íntima. Por isso pedimos, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Se você aprecia os acontecimentos do capítulo 18, o capítulo anterior ao que lemos, você percebe um Elias cheio de energia, um profeta super animado, um homem que compreende que chegou ao que a gente poderia chamar de o ápice
do seu ministério, ao ponto máximo da sua jornada ministerial. Ele que já havia enfrentado algumas situações complicadas na vida política e religiosa do povo de Israel, ele que havia confrontado frente a frente ao rei Acabe, que sofria grandiosa influência de Jezabel, e Deus o havia mandado para distante dessas figuras políticas a fim de preservar a vida do profeta, que foi sustentado por Deus durante todo esse período, e que depois foi para um outro lugar de improvável sobrevivência, onde mais uma vez Deus o sustenta por meio de uma viúva que não tinha nem para ela, mas o milagre operado faz transbordar o azeite da botija e a farinha da panela. E agora, Elias volta para os termos de Israel, apresenta-se mais uma vez diante destas figuras políticas e desafia 850 profetas, desafia o mundo político e religioso de Israel para, naquele instante, experimentar Deus provando que Ele é Deus do seu povo. Você conhece a história, não preciso repetir. No alto do Carmelo, os profetas de Azera e os profetas de Baal, 400 de um e 450 de outro, clamam aos seus deuses, a fim de que eles respondam com fogo e consumam um cordeiro que está sobre um holocausto, sobre um altar que foi colocado no alto do monte. E de manhã até o meio-dia não há nenhuma resposta desses deuses. E Elias, de forma irônica, com a tranquilidade, a paz que só um profeta que sabe que está cercado por Deus tem, fica zombando dos profetas, dizendo: talvez vocês precisem gritar mais alto, talvez Baal esteja descansando, dormindo, viajando, sei lá. No fim, quando Elias, percebendo que não haveria resposta, assim como os demais profetas, que também todo o seu sacrifício não produziu nenhuma resposta de sua divindade, esquecem as suas orações, as suas súplicas, e Elias entra em cena. Ele arruma o altar, ele cava um poço ao redor do altar, consegue água de reserva que tinha em algum lugar lá, mesmo com toda a dificuldade que se tinha para ter água naquele tempo, enche, transborda ao redor do altar, esse lugar que havia sido cavado, e faz uma oração. E se você fizer a leitura do texto, a leitura corrida da oração do profeta Elias, não vai durar 1 minuto. Ele só pede a Deus que prove quem é Deus em Israel. E o texto diz que imediatamente Deus responde com fogo. Você pode imaginar a queda de um cometa, uma bola de fogo descendo do céu sobre o altar, com um poder tão extraordinário que não fica absolutamente nada nesse altar que não seja consumido. E o texto diz que a água que estava na cova foi completamente lambida. E a vitória do profeta Elias, que é uma vitória de Deus, é tão extraordinária que todo o povo, inclusive Acabe, que estava lá no desafio, se coloca de joelho diante de Deus e declara em alto bom som: só o Senhor é Deus. É a primeira vez que aquela sociedade civil, política e religiosa, em uma só voz, declara o senhorio de Jeová, a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Então Elias diz: o meu trabalho está feito. Meu ministério chegou no ponto alto. Eu estou satisfeito, estou completamente realizado. Só falta uma coisa para culminar
esse projeto com chave de ouro. Para nós, com o nosso olhar humanista desse tempo, é difícil compreender, mas naquela época, com aquela sociedade daquele tempo, era a coisa mais comum. O que ocorreu? O profeta pegou e passou os 850 profetas de Azera e Baal à espada. Não ficou um vivo. Ele ainda profetizou a chuva. Uma grande chuva veio depois de 3 anos e 6 meses de completa estiagem em Israel. E disse: olha, Acabe, você arruma o seu carro com os seus cavalos velozes e vai correndo, porque vem uma grande chuva aí. E o texto diz que ele ainda corre 9 quilômetros à frente do carro do rei Acabe. Poucos velocistas teriam a capacidade de correr alguns quilômetros à frente de cavalos tão velozes. E ele correu com aquela roupa provavelmente pesadona que o profeta usava, uma capona de couro que ele tinha sobre os seus ombros, até a cidade à frente do carro do rei Acabe. E aí Elias está, como eu disse antes, nesse capítulo 18, em um ápice de realização extraordinário. Aí chega o capítulo 19. A informação do que acontece chega aos ouvidos de Jezabel, que manda em Israel mais do que Acabe. E ela, revoltada, diz: fale ao profeta Elias que amanhã, a essas horas, ele também estará morto como foram mortos os profetas. Quando a palavra chega, quando o recado, quando a mensagem chega ao profeta Elias, é como se ele tivesse recebido aquele banho de água gelada. O desestímulo enche o seu coração, uma angústia profunda entra em sua alma. E Elias parece esquecer-se de todas as coisas que tinham acontecido com ele até aquele momento, de todo o cuidado de Deus a respeito dele, de todo modo como Deus o havia cercado o tempo inteiro, em todas as circunstâncias adversas. Parece que Elias esquece de tudo. E ele foge para salvar a sua vida. A Bíblia diz que ele foge para salvar a sua vida. Dorme no meio do deserto, depois de deixar o seu moço, o anjo acorda e diz: come e bebe. Quando ele olha, tem pães cozidos na brasa, tem água, ele come, bebe, volta a dormir intensamente. No outro dia, o anjo torna a acordá-lo e diz: come e bebe de novo, porque a jornada é longa. E ele come mais uma vez, torna a beber, e a Bíblia diz que com a força daquela água e daquela bebida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Foram quase 500 quilômetros caminhando a pé. 40 dias e 40 noites ele levou, provavelmente com algum período de descanso. No entanto, subindo e descendo muitas montanhas, não havia, como hoje não existe lá estradas prontas para você sair de uma cidade para outra, mas naquela época você tinha que enfrentar montanhas, desertos, vales, cansaço, perigos, até chegar ao lugar para onde você está se dirigindo. Ele chega lá, entra numa caverna e Deus o chama de volta, para que ele retorne todo o caminho que ele havia caminhado até ali, porque a sua jornada deveria recomeçar. Nós temos aqui algumas lições importantes a serem tiradas desses episódios relativos ao profeta Elias. Primeiro, um dos momentos mais perigosos da vida humana é quando ele alcança algum tipo de sucesso na vida. Quando ocorre alguma realização, algum sonho que foi projetado, algo que foi buscado, e a pessoa
chega e alcança. Os momentos de sucesso podem ser os momentos mais perigosos da existência humana. Primeiro, por causa do vislumbre. O sujeito vislumbrado, ele se desarma. Ele se esquece do cuidado. O sujeito vislumbrado, muitas vezes, esquece as suas fraquezas, esquece o seu passado, esquece todos os mecanismos que devem ser utilizados com cuidado para você manter a sua sanidade. Segundo, pode acontecer, como já aconteceram com várias pessoas, uma sensação de vazio absurdo. Você chega ao ápice de uma realização e depois você pensa, qual é agora o sentido da minha existência? Porque tudo que eu queria alcançar, tudo que eu queria produzir, tudo que eu queria ser, foi alcançado, foi produzido e se realizou. Como eu vi a história de um matemático que passou anos da sua vida tentando fechar uma conta matemática, e isso era o combustível da sua existência. No dia que ele conseguiu resolver a questão, ele perdeu o sentido da vida e entrou em depressão. Porque aquele era o único motivador da sua existência. Outra coisa é a possibilidade de você trazer pessoas que estejam interessadas apenas no sucesso que você alcançou. Então você pode granjear com o ápice, com a consumação do seu projeto de vida, falsos amigos, que em algum momento da sua existência também produzirão para você algum tipo de resultado negativo. E, enfim, o sucesso também pode produzir para a gente alguma grande decepção. Por quê? Porque, às vezes, o que eu quero alcançar para provar para alguém alguma coisa. Para provar alguma coisa para alguém. Não que seja o caso de Elias, mas existe uma proximidade, uma possibilidade disso. Elias, quando prova diante de todos que Deus é o Deus de Israel, e que percebe que todos se dobram ali, se ajoelham e confessa que Deus é o Senhor, o que ele pensa? Agora, Jezabel também vai reconhecer que há apenas um Deus Israel. Então, quando você acha que alcançou o ponto máximo da sua vida, você terá apenas respostas positivas do seu alcance, apenas respostas positivas da sua frutificação. Mas não há. Há também, algumas vezes, respostas negativas e talvez a resposta que mais você esperava ser positiva seja exatamente a resposta mais negativa. Porque quem é que mais perseguia o profeta Elias? A senhora Jezabel. Quem é que mais produziu sofrimento ao coração de Elias em Israel pelas perseguições, por ter matado tantos profetas à espada? A senhora Jezabel. Quem é que levou o povo de Israel a um nível de idolatria absurdo, a ponto de quase todos em Israel abandonar o Senhor? E a maioria, às vezes, queria ter o Senhor, mas também agregavam à sua espiritualidade os deuses que Jezabel trouxe para aquele ambiente de culto, para aquele ambiente espiritual. Quem é que fez isso? Dona Jezabel. Então, Dona Jezabel está no consciente e está no inconsciente do profeta Elias. Quando ele chega a um determinado lugar e diz, agora Jezabel vai ver, e Jezabel não vê, ele sofre uma decepção profunda. De modo que ele foge. É a primeira vez que o profeta Elias toma uma decisão por si só de ir para um lugar que Deus não havia mandado ele ir. As outras vezes Deus dizia, vai para o ribeiro de Querite, vai para Sarepta, que tem uma viúva que vai te sustentar. E agora
ao receber essa resposta negativa, diante de uma resposta positiva que ele esperava e ele se decepcionar, ele por si mesmo, você leu comigo no texto, por si mesmo foi ao deserto. Por que o texto faz questão de dizer que ele por si mesmo foi ao deserto? Porque não foi porque Deus o mandou, ele foi porque ele quis ir, ele empreendeu esta jornada sem que Deus o mandasse ir. Mas eu te pergunto uma coisa, ele foi abandonado por Deus? Ele foi deixado por Deus? Porque a alma angustiada o levou para o caminho deserto? Não. O anjo acordou e disse, come e bebe. Ele comeu, bebeu, dormiu de novo. Depois o anjo tocou novamente, disse, come e bebe de novo, porque a jornada é longa. Deus estava dizendo para ele, olha Elias, mesmo não tendo sido o caminho que Deus escolheu para você, não te faltará cuidado nesse deserto. Mesmo que a tua alma tenha produzido em você a necessidade de ir para um lugar onde Deus não mandou você ir, você escolheu ir, você desejou ir e você foi, de acordo com a inclinação da sua alma, mesmo assim, Deus está com você e vai cuidar de você durante toda a sua trajetória. Ele vai deixar você ir para onde você quer ir, mesmo que depois, quando ele te despertar, quando ele chamar a atenção da tua alma, ele vai dizer, agora volta. Eu não mandei você ir. Volta. Mas ele deixou. Às vezes ele deixa a gente ir. Às vezes ele deixa a gente escolher. Às vezes ele permite que a gente faça. E nem por isso ele nos abandona. Mas quando Deus tem o centro de uma vontade estabelecida para você, ele sempre diz, agora volta. Agora volta para o propósito, volta para o projeto, volta para realizar aquilo que eu tenho que realizar em sua vida. O processo de Elias aqui, queridos irmãos, produziu nele muitas confusões existenciais. Primeiro, no que diz respeito a viver ou morrer. Porque você percebeu na ênfase que eu dei na leitura do texto, que a Bíblia diz, ele fugiu para salvar a sua vida, não é isso? Para salvar. Então ele não queria morrer, ele queria viver. Só que alguns passos depois, alguns metros depois, ele se sentou debaixo de um pé de zimbro e disse, chega, basta, quero morrer. Primeiro ele foge para salvar a vida, depois ele diz, eu quero a morte. Chega. É o verdadeiro dia do basta. Já ouviu falar no dia do basta? Esse é o verdadeiro dia do basta. O dia que o profeta Elias disse, basta, chega. Não aguento mais esse sobe e desce, não aguento mais as influências de Jezabel incomodando a minha alma, não aguento mais esse povo de Israel que não sabe se fica do lado de Deus ou do lado de Baal, não aguento mais. Chega. Eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou melhor do que os profetas que morreram. Levantou a voz e disse, Senhor, recolhe a minha alma. Eu não aguento mais viver. Então perceba que ele não sabe se quer viver ou se quer morrer. O filósofo diz que quando a pior coisa que o homem conhece na vida é a morte, ele quer viver. Mas quando a pior coisa que ele conhece é a vida, ele quer morrer. Então, a depender de como está a sua vida, você olha a morte como algo que você não quer estar perto, não quer tocar, não quer experimentar, porque você quer viver. E esse é o maior instinto, é a nossa maior preservação, é a vida. Mas quando a vida está pior do que a morte, o homem deseja morrer. E era exatamente o que estava acontecendo com o profeta Elias. Uma outra confusão existencial a respeito da vida de Elias é com relação aos seus relacionamentos afetivos. Porque no texto que nós lemos,
está escrito que ele deixou o moço e foi sozinho por si mesmo ao deserto. Ele deixa o moço, fica só. Vai para o deserto, lugar de isolamento. Se enfia numa caverna. E depois, quando Deus o chama para fora da caverna, perguntando o que você está fazendo aí, qual é a primeira queixa de Elias? Mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só. Ele realiza atos que produzam a solidão, depois ele queixa da solidão. É uma confusão existencial que não é incomum na vida da gente. Porque no momento em que você está passando por certos processos na vida, às vezes você quer estar só, isolado, sem ninguém. Mas de repente você diz, meu Deus, eu não tenho ninguém. Você foge de todo mundo e depois queixa na própria alma porque ninguém está perto de você. São situações em que a gente precisa estar só, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar amparado por pessoas que nos amam. E Elias, na sua angústia, também estava vivendo essa experiência. Havia também uma confusão teológica, porque ele estava fugindo do próprio Deus. Ele tinha uma coisa com Deus ali que estava engasgada. Por isso ele deixa o moço, que é um elemento essencial para os profetas do tempo passado, sempre estavam acompanhados com algum auxiliar, algum ajudante. Ele vai para o deserto, para um lugar onde ele não vai ver ninguém, então ele não vai exercer o seu ministério. Ele diz, basta, chega, acabou Elias, acabou profeta, acabou profecia. Ele tem alguma coisa aí no seu relacionamento com Deus. Quando ele entra na caverna, nesse lugar de isolamento, e Deus o chama e pergunta, o que é que você está fazendo aqui? Ele vai queixar. Ele vai dizer, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Você percebe que ele está tendo uma DR com Deus? Tenho sido zeloso. E aí mataram os teus profetas à espada, esse povo, para quem eu trabalhei arduamente como profeta. Cadê? Todos abandonaram o teu altar, o teu concerto, a tua aliança, mataram os teus profetas e eu estou aqui sozinho. E como é que Deus trata isso? Uma das coisas mais extraordinárias é exatamente a forma como Deus trata isso. Primeiro, Deus busca as razões do profeta. Quando Deus pergunta, e faz isso 2 vezes, o que você está fazendo aqui? Diga, quais são as tuas razões, Elias? Quais são as tuas queixas? Quais são os teus motivos? Diga. E Elias vai dizer, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. O povo lá abandonou o teu altar, matou os teus profetas, e eu fiquei só. Segundo, Deus trata com Elias sem arrogância, sem grosseria. Deus compreende, e vou usar uma palavra que pode parecer estranha no trato de Deus conosco, mas Deus respeita o momento de Elias, de modo que mesmo tendo chamado, mesmo tendo perguntado a sua razão, a Bíblia diz que vem um vento forte e poderoso, e tão poderoso, que quebra as rochas, fende as rochas, quebra as pedras em pedaços pequenininhos. E o texto diz, mas Deus não estava no vento. Depois vem um terremoto, e ali está ali presenciando todos esses fenômenos aparentemente naturais, mas que são sobrenaturais. Um terremoto, ele se treme todo, segura para não cair. E o texto diz, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida vem um fogo forte, mas Deus não estava no fogo. E o texto diz, e depois veio um cicio, um burburinho, o vento
trazendo uma palavra de Deus calma e tranquila. Os 3 elementos anteriores são elementos fortes, impactantes, e a Bíblia diz: Deus não estava nos elementos fortes e impactantes para tratar a alma de Elias. Então, como é que Deus trata a alma de Elias? Com um murmúrio, com um cicio, com uma voz adequada ao estado da alma do profeta, com uma voz calma, com uma voz que compreende, com uma voz que abraça, com uma voz que consola, com a voz que chama para perto, com uma voz que faz a sua alma sentir-se bem no colo de Deus. Deus não te espanta, não te coloca para fora nas suas fragilidades. Deus sabe o tamanho da tua alma e o tanto que você aguenta, e na hora que a tua alma estiver em frangalhos, em pedaços, Ele te chama para abraçar e para dizer: eu estou aqui, Elias. E mais uma vez, Deus pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias repete a mesma resposta. Você sabe como uma pessoa está travada num pensamento, que não se abre para outra ideia? Que mesmo os movimentos de Deus não conseguem destravar a sua alma? Então o que é que Deus faz? Deus provoca a atitude. Deus diz a Elias: sai. Sai da caverna. Não como quem está dizendo: rapaz, que é isso? O que é que você está fazendo aí? Por que é que você está nessa deprê? Por que é que você está nessa? O Deus está dizendo: vem, vou te mostrar um caminho que vai resolver todas as questões da tua alma. Então Deus provoca atitude. Deus está dizendo: Elias, coloca o teu rosto para fora dessa caverna escura. Dá uma olhada em redor. É deserto, mas há algumas coisas a serem vistas, olhadas. Há belezas aqui que podem ser contempladas. Pisa na areia. Vai à praia. Vai tomar um sol. Encontre-se com amigos. Procure pessoas que você sabe que te compreendem e te amam. Busque refúgio, onde a tua alma vai ser consolada. Então Deus está dizendo: sai, Elias. Não aceite o fracasso, não aceite a caverna escura, não faça da caverna no Monte Horebe, Elias, um lugar de sepultamento. Então sai. E Deus diz a Elias que é sempre possível recomeçar. Quando a palavra do Senhor o chama e diz: volta o teu caminho, porque é possível recomeçar. Mas, Senhor, não vai ser fácil recomeçar, porque eu vou ter que andar quase 500 quilômetros de volta. E Deus disse: eu não mandei você ir. Volta. 500 quilômetros de volta. Volta. Porque você pensa que aposentou como profeta, mas a tua carreira está apenas no meio, ainda tem uma trajetória imensa pela frente, profeta. O que eu vou fazer? Pelo caminho, você vai passar na Síria e vai ungir a Jeú como rei da Síria. Pelo caminho, você vai ungir um rei em Israel. E pelo caminho, você vai ungir a Eliseu como profeta no teu lugar. Ele está dizendo: olha, Elias, se é uma coisa que eu não vou admitir em sua vida, é você encerrar o seu ministério, sepultar o teu corpo, sem deixar um legado, sem deixar alguém, sem que um outro profeta seja ungido por você. Então venha. Venha ungindo rei sobre a Síria, rei sobre Israel, e ungindo o profeta para ficar em teu lugar. Para Elias, Deus está dizendo: é tempo de sair da caverna e retomar o seu ministério, retomar a sua vida.
E a gente encerra dizendo que muitas vezes na nossa existência humana, seja em que área for da vida, a gente também sofre decepções. A gente também busca caminhos no deserto. A gente também se enfia numa caverna, enrola o rosto e diz: eu não quero ver ninguém. Mas o cuidado de Deus nunca se aparta de nós. Em algum tempo, Ele vai mostrar que há anjos cuidando de você, te alimentando, te nutrindo e dizendo: vai caminhando que eu vou te dando energia, vai caminhando que eu vou te dando força. Depois o Senhor mesmo chega, faz movimentos extraordinários para chamar a nossa atenção e traz ao nosso coração a sua voz e a sua palavra para dizer: você não perdeu a sua utilidade. Ainda há uma unção sobre a sua vida. Ainda há pessoas com quem você vai se relacionar, ainda há pessoas a quem você vai amar, ainda há pessoas a quem você vai estender as mãos. Você tem filho, você tem filha, você tem uma mãe, você tem um pai, você tem alguém para abençoar. A tua árvore não está seca, você vai frutificar, porque há de Deus uma unção e uma promessa sobre a sua vida. Seja você profeta, seja você mãe, seja você pai, seja você filho, seja você filha, professor, professora, seja você um trabalhador, no ambiente onde Deus te colocar, você ainda vai produzir frutos e Deus vai usar a sua vida para abençoar outras pessoas onde você estiver. Amém, igreja? Se você puder ficar de pé, faça isso. E mais uma vez, feche os seus olhos para orar ao Deus poderoso. Senhor, nós estamos diante da Tua presença e essa é a palavra do Senhor aos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, seja no ambiente onde a gente estiver, o Senhor tem cuidado de nós. Nós sabemos que o Senhor tem nos alimentado e ainda nos alimentará nos desertos existenciais. Nós sabemos que a Tua palavra chama o nosso nome quando nós estamos dentro de cavernas. E uma coisa que às vezes a gente sem querer faz é que fugindo do Senhor, a gente se encontra com o Senhor. Porque Elias, fugindo de Deus, foi para Horebe. E Horebe é o monte de Deus. Mesmo quando a gente foge do Senhor, a gente cai nos braços do Senhor. Bendito seja o teu nome por isso. O nosso pedido esta noite é que conforte o coração daquele que precisa conforto. O nosso pedido esta noite é que fortaleça o coração daquele que precisa de força. O nosso pedido esta noite é que estimule o coração daquele que precisa de estímulo. O nosso pedido esta noite é que abra os olhos daquele que precisa ver. Ver o que o Senhor preparou, está preparando ou preparará. Dá visões para os teus filhos, meu Deus. Abra os ouvidos para ouvir a tua palavra. Dê capacidade para que nós andemos sem tropeçar, caminhando de acordo com a tua vontade, cumprindo o teu propósito em nossas vidas. Nós invocamos o nome do Senhor sobre nós esta noite e pedimos ao Deus de Elias, que é o nosso Deus, que venha soprar o teu vento suave aos nossos corações e fazer com que a palavra do Senhor que chegou aos nossos ouvidos encontre um lugar em nossa alma. Encontre um lugar em nossa alma.
e nos levante, nos fortaleça e nos console, para que o nome do Deus poderoso seja exaltado em Cristo Jesus.